Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para esse sábado, 28 de agosto de 2021, teremos 10 palpites. Vamos começar ali na segunda divisão norueguesa, passar pela Bundesliga, Premier League, Série A italiana, Bundesliga 2, League 1 e vamos fechar na La Liga. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, que hoje tem muito jogo bom das principais competições europeias. Então vamos, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Jerv e Freds. O jogo válido pela segunda divisão norueguesa, onde a gente tem o Freds ali em segundo com 29 pontos e o Jerv em terceiro com 28 pontos. Competição extremamente over, com tendência altíssima de gols e duas equipes na parte de cima da tabela que não tem muita outra alternativa, até porque vem correspondendo bem à característica da segunda divisão norueguesa, até porque o Jerv nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Fred, nos últimos 5 jogos, em 4 deles a gente teve 3 gols ou mais em seus confrontos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nas últimas partidas, em 5 confrontos dos últimos deles, 3 a gente teve 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,59. E é um jogo com uma tendência muito boa, até porque a gente tem o Fred em segundo com 32 gols marcados e 19 sofridos, enquanto o Jerv é uma equipe que toma e faz mais gols com uma frequência maior. Já marcou 25 e tomou 24. A gente está falando do segundo e terceiro colocados que brigam ali pela liderança ou até pela classificação direta à primeira divisão norueguesa. Ou seja, um jogo importantíssimo para ambas, principalmente por Jerv, porque joga dentro de casa, precisa fazer o resultado positivo e vai pegar uma equipe muito forte, que vem de uma vitória de 5-1, uma equipe que marca muitos gols, assim como o Jerv também, que vem de uma vitória de 3-2 fora de casa. Sem falar que os jogos entre essas equipes a gente já teve um 4-0, um 3-1 e um 2-1. Ou seja, deve manter a característica do campeonato norueguês, um campeonato de muitos gols, por isso nosso palpite vai ser mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,58 para Jerv e Fred. Passando agora para Stuttgart e Freiburg, jogo válido pela Bundesliga 1, onde a gente tem o Freiburg ali em sexto com 4 pontos e o Stuttgart em décimo com 3 pontos. Jogo também de uma competição que tem uma tendência altíssima de gols e duas equipes que vêm correspondendo bem também a essa perspectiva. Até porque o Stuttgart nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 3 gols ou mais em seus confrontos. Já o Freiburg nos últimos 5 jogos, em 3 a equipe teve 3 gols ou mais em seus confrontos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 4 deles a gente teve 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.5 gols também. A odd está na casa de 1,78 e é uma cotação muito boa para uma Bundesliga, onde a gente tem um Stuttgart, uma equipe que vem de uma derrota de 4-0 para o Leipzig, mas que tinha que já começou a competição não tão bem, mas que vai pegar um Freiburg, que está ali em sexto com 4 pontos e venceu o último jogo a grande equipe do Dortmund dentro de casa. Ou seja, é uma tendência de muitos gols, até porque Stuttgart e Freiburg sempre brigam ali por meio de tabela, brigam agora por uma Conference League, a terceira divisão das competições europeias, sem falar que quando essas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos a gente teve um 2-1 por Freiburg, um 3-0 por Stuttgart, um 3-2 por Freiburg e um 4-2 por Stuttgart. Ou seja, são jogos muito movimentados, de muitos gols, onde a perspectiva até do ambas marcam é muito presente e do over nem tem o que falar, porque é Bundesliga tem essa tendência, às vezes algum time muito forte acaba não tendo tanta tendência de gol, mas a outra equipe vai lá e concretiza, marca os seus gols e mantém alta ainda a tendência de muitos gols, até porque Bundesliga é isso, é gols. Então por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,78 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para West Ham e Crystal Palace, jogo válido pela
Premier League, terceira rodada, onde a gente tem o West Ham em primeiro com 6 pontos e o Crystal Palace em 14º com apenas 1 ponto. O West Ham começou muito bem essa temporada da Premier League, já fez uma Premier League na temporada passada muito boa, chegou a beliscar e tentar beliscar uma Champions, mas acabou pegando Liga Europa, e nessa temporada já começou com 4-2 sobre o Newcastle, um 4-1 sobre o Leicester e vem de 5 vitórias seguidas, juntando os jogos preparatórios e esses 2 jogos iniciais da Premier League. Vai pegar um Crystal Palace que empatou com o Brentford e perdeu do Chelsea de 3-0, além de perder do Watford na Copa da Liga Inglesa. Ou seja, é um jogo que tem uma tendência de gols, até porque o West Ham vem muito forte, vem muito bem, pega um Crystal Palace que não vem nada bem, que desde a temporada passada vem com certas dificuldades. Tanto que o West Ham nos últimos 5 jogos, em 4 deles a gente teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Crystal Palace nos últimos 5 jogos, em 3 deles a gente teve 2 gols ou mais em seus confrontos. E quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 5 jogos, em todos eles tivemos 2 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser um mais de 2.0 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,44, mas é um jogo facilmente com 5 minutos de bola rolando, essa odd já está batendo 1,50 e acredito que seja o momento de entrada, porque a gente tem um West Ham muito forte, que em 2 rodadas já marcou 8 gols e tomou 3, e vai pegar um Crystal Palace que em 2 rodadas já marcou nenhum gol e tomou 3. Apesar do Crystal Palace ainda não ter feito gols na competição, o West Ham vem muito forte, em 2 jogos, em cada um ele marcou 4 gols. Sem falar que quando essas equipes se enfrentam, a gente sempre tem placares com uma tendência de ao menos 2 gols na partida, e caso isso aconteça, a gente tem pelo menos a aposta devolvida. Com o terceiro gol, aí sim que a gente sai vitorioso, a gente perde com 0-0 ou 1-0. Mas pelo que o West Ham vem jogando, pelo futebol que vem apresentando, esse jogo tem uma tendência para até mais de 3 gols, até porque o West Ham muito bem e o Crystal Palace nada muito bom, é tendência de muita pressão da equipe da casa, e um jogo também de surpresa por parte do Crystal Palace, até porque quando essas equipes se enfrentam, o Crystal Palace sempre deixa um golzinho em seus confrontos com o West Ham. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50 ali com 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para West Ham e Crystal Palace. Passando agora para Liverpool e Chelsea, outro jogo da Premier League, jogão, diga-se de passagem, onde a gente tem o Chelsea em segundo com 6 pontos e o Liverpool em terceiro também com 6 pontos. 2 jogos para cada equipe, 2 vitórias. O Liverpool venceu o Burnley Norwich e o Chelsea venceu o Arsenal e o Crystal Palace. Jogo que tem uma tendência também muito boa para gols, até porque a gente tem dois candidatos ao título se enfrentando, um jogo muito importantíssimo, e sem falar que o Liverpool nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 2 gols ou mais em seus confrontos. Já a equipe do Chelsea nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 2 gols ou mais também em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 se enfrentaram no caso, nos últimos 5 jogos, em 4 deles a gente teve também 2 gols ou mais. Por isso é mais um jogo que não tem outra alternativa senão mais de 2.0 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,53 e aquele jogo, saindo 2 gols a gente fica no neutro, saindo 3 a gente vence. E pelo que vem apresentando ambas as equipes, é tendência de jogo bem movimentado, porque é um jogo com a característica de muita trocação. O Chelsea não vai ficar atrás, o Liverpool muito menos. O Chelsea com um ataque com o Lukaku tem um poderio ofensivo muito mais forte, mas também o Liverpool tem um tridente ofensivo de muita qualidade que pode marcar os seus gols, assim como é bem frequente nesses confrontos entre Liverpool e Chelsea, onde a gente já teve 2-2-0, um 5-3 para o Liverpool e um 2-1 para o Liverpool. Ou seja, um jogo que promete muito, de duas equipes que vêm de sequência muito boas de vitória, duas equipes muito fortes e que são candidatas a título da Premier League. Então é jogo para gols, é jogo de tendência de muito movimento e um jogo de tendência de ser muito bom, até porque Liverpool e Chelsea tem grandes equipes. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,53 é o nosso palpite para Liverpool e Chelsea. Passando agora para Atalanta e Bolonha, jogo válido pela Série A italiana, segunda rodada, onde a gente tem o Bolonha ali em sexto com 3 pontos e a Atalanta em oitavo com 3 pontos. Ambas as equipes na primeira rodada venceram os seus jogos e para esse jogo, galera, eu acredito que deve manter a tendência do campeonato italiano e a tendência que a Atalanta tem, muitos gols em seus jogos, até porque o time da casa nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 3 gols ou mais.
Já a equipe do Bolonha nos últimos 5 jogos, em 3, a equipe também teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 4 deles também tivemos 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,43, mas é outro jogo que no máximo, mas bem no máximo, assim, acho que nem chega a 10 minutos, essa odd já bateu 1,50 e acredito que seja também o momento da entrada. Até porque a Atalanta é muito forte, sempre é muito goleadora, faz muitos gols, mas também toma muitos gols. Vai pegar a equipe do Bolonha, que já na primeira rodada já começou com um 3-2, com a equipe recém-promovida da segunda divisão italiana, sem falar que os confrontos entre essas equipes a gente tem um 5-0 para a Atalanta, um 2-2, um 2-1 para o Bolonha e um 4-1 para a Atalanta, ou seja, a partida pode reservar muitos gols, até porque a Atalanta jogando em casa é muito forte, uma equipe que pressiona muito, mas que sempre deixa espaços para o contra-ataque, sua defesa fica muito aberta e isso pode ser muito importante para a equipe do Bolonha, para até quem sabe conseguir uma vitória mesmo jogando fora de casa, até porque a Atalanta deixa muitos espaços em seu sistema defensivo e isso pode ser muito mais ainda interessante para o mercado de gols. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com no máximo 10 minutos de bola rolando. Passando agora para Lazio e Spezia, outro jogo da Série A italiana. Primeira rodada, a Lazio venceu de 3-1 e o Spezia empatou em 2-2, por isso tem apenas um ponto na competição. Outro jogo que também deve ter uma tendência de gols, até porque é característica do campeonato italiano. A gente tem uma forte equipe em campo que é a Lazio e o Spezia que fez uma temporada muito regular na temporada passada e nessa temporada já começou também muito bem, empatando fora de casa. Sem falar que a Lazio nos últimos 5 jogos, em apenas 2 gols a equipe fez 3 gols ou mais. Porém, o Spezia nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe fez 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 3 jogos, em todos eles a gente também teve 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo não tem outra alternativa, senão mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,58 e uma cotação muito boa para um jogo de Lazio e Spezia. Primeiro porque o Lazio é uma das grandes equipes do cenário italiano, sempre briga ali por Champions, por competições europeias, e o Spezia, na minha visão, desde a temporada passada é uma equipe muito boa. É uma equipe que, seja fora de casa, seja dentro de casa, a equipe joga bola, a equipe vai pra cima, a equipe faz muitos gols. Foi assim com o Cagliari, não jogou tão bem, tomou muita pressão, conseguiu abrir 2-0 e depois acabou tomando um empate. Mas desde a temporada passada o Spezia agrada bastante, porque é essa equipe, é a equipe que joga bola, que seja dentro na sua casa ou fora, a equipe vai jogar bola. E com a Lazio não vai ser diferente. Vai tomar pressão? Vai, porque a Lazio pressiona muito quando joga dentro de casa. Mas o Spezia não é bobo, sempre dá umas espetatinhas no contra-ataque, sempre busca o gol e a equipe vem tendo bastante êxito nisso. Por isso eu acredito que o mercado de gols deve ser movimentado para esse jogo também. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para Lazio e Spezia. Passando agora para Schalke 04 e Düsseldorf. Jogo válido pela Bundesliga 2, quinta rodada, onde a gente tem o Düsseldorf ali em 11º com 4 pontos e o Schalke em 13º também com 4 pontos. Duas equipes que são bem favoritas a subir a primeira divisão alemã, mas que não vem nada bem na competição. O Schalke vem de uma derrota de 4-1 para o Regensburg, enquanto o Düsseldorf vem de um empate contra o Kiel jogando dentro de casa. Mas para esse jogo também eu acredito que a tendência de gols deve se manter, até porque é característica também da Bundes 2. Sem falar que o Schalke nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Düsseldorf, nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe teve 3 gols ou mais também em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos a presença de 3 gols ou mais no placar. Por isso o nosso palpite para esse jogo também vai ser um mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,75 e uma cotação muito boa, mas muito boa mesmo, para uma competição que tem uma tendência altíssima de gols e duas equipes que precisam muito vencer. Uma se encontra em 11º, já marcou 6 gols e tomou 7, a outra está em 13º, já marcou 6 e tomou 8. Ou seja, são equipes que estão tomando mais gols do que está marcando. Isso pode ser bastante interessante até para esse jogo, porque ambas precisam da vitória, ambas vêm de 2 jogos
sem vencer, um empate e uma derrota para cada um e sempre com muitos gols em seus jogos. Sem falar que os últimos confrontos a gente teve 2-1, 3-3, 4-0 e 4-1. Ou seja, a tendência é muito grande, até porque a gente está falando de duas equipes cotadíssimas para brigar pelo acesso à Bundesliga 1. Então por isso não tem outra alternativa para esse jogo, senão mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,75 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Juventus e Empoli, outro jogo da Série A italiana, onde a gente tem a Juventus, que venceu o primeiro, que empatou, né, na verdade, o primeiro jogo em 2-2 com um ponto, e o Empoli que perdeu para Lazio em 18º com nenhum ponto ainda na competição. Outro jogo que deve ter uma superioridade gigantesca da equipe da Juventus, porque o Empoli vem recém-promovido e a equipe da Juventus sobra nesse campeonato italiano, e mesmo sendo duas equipes que não estão com um retrospecto tão grande assim em alguns quesitos, eu acredito que o mercado de gols deve ser favorecido. Até porque a Juventus nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe teve 3 gols ou mais em seus confrontos. Já a equipe do Empoli nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 3 gols ou mais em seus confrontos. E quando essas duas equipes se enfrentaram, em apenas 2 jogos dos últimos 5, a gente teve 3 gols ou mais. Mas pelo que representa a Juventus na Itália e pelo que o futebol que o Empoli apresentou jogando dentro de casa contra a Lazio, eu acredito que tem uma tendência ainda assim de gols. Por isso o nosso palpite vai ser mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,54 e um jogo com uma cotação até consideravelmente alta. A Juventus já não vai mais contar com o Cristiano Ronaldo, mas é uma equipe muito forte, uma equipe que tem elenco ainda assim para brigar por esse campeonato italiano e é muito dominante no cenário da Itália. Não começou tão bem, empatou em 2-2 com a Udinese, mas pega um Empoli recém-promovido que não fez um grande jogo jogando dentro de casa contra a Lazio e vai tentar buscar pontos fora, coisa que a Juventus em certas circunstâncias acaba acaba ocasionando, mas ainda assim a tendência de gols deve ser muito forte porque a equipe da Juventus em casa, desde os primeiros minutos, tem uma pressão enorme, uma pressão gigante, quase que o adversário não fica com a bola nos pés, mas ainda assim a tendência de ao menos 3 gols no jogo é muito possível porque Juventus na Itália é tendência de muitos gols. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,54 é o nosso palpite para Juventus e Empoli. Passando agora para Marseille e Saint-Étienne, jogo válido pela Ligue 1, primeira divisão francesa, onde a gente tem o Marseille ali em 9º com 4 pontos e o Saint-Étienne em 12º com 3 pontos. O Marseille teve aquele jogo abandonado, né, depois da confusão do Payet com a torcida, mas para esse jogo eu acredito que deve manter a tendência que o Marseille vem tendo nos últimos jogos. Sampaoli é tendência de gols, é um cara que os seus times atacam muito, mas que também tomam muitos ataques porque fica desguarnecido em sua defesa. Sem falar que o Marseille nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe teve 2 gols ou mais em seus confrontos. Já a equipe do Saint-Étienne também nos últimos 5 jogos, em todos eles, também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 deles, tivemos 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.0 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,45, mas facilmente com 5 minutos já está batendo 1,50 e acredito que seja o momento da nossa entrada. O Marseille é uma equipe muito forte, eu acredito que deve brigar por coisas maiores, até por uma Champions nessa temporada, porque Sampaoli tem uma tendência de fazer seus times jogar, mas tem que corrigir esse sistema defensivo, pois a equipe toma muitos gols. Foi assim com o Bordeaux, foi assim com o Montpellier, foi assim com o Villarreal, ou seja, é uma equipe que toma muitos gols, mas também que faz muitos gols. Por isso, a minha predominância no over para jogos do Marseille, até porque o Marseille antes da chegada do Sampaoli era uma equipe que tinha uma tendência de poucos gols, até porque em alguns jogos do campeonato francês é assim, jogos muito travados, muito truncados, mas o Sampaoli dá essa dinâmica melhor, dá essa mobilidade para suas equipes e isso favorece tanto a sua equipe marcar gols como a sua equipe tomar gols. E pegando o Saint-Étienne que vem de um empate com o Lens e um empate com o Lille, eu acredito que pode fazer frente sim ao Marseille e até mesmo arrancar um empate ou quem sabe uma vitória, porque é uma equipe que deixa muitos espaços no sistema defensivo. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50 com 5 minutos de jogo é o nosso palpite para Marseille e Saint-Étienne. E passando para o último jogo do dia, Betis e Real Madrid, jogo válido pela La Liga, onde a gente tem o Real Madrid em 4º com 4 pontos e o Betis ali em 10º com 2 pontinhos.
Jogo bem difícil para a equipe do Real Madrid, que vai jogar fora de casa contra uma equipe que vem de 2 empates nos seus 2 primeiros jogos. O Real Madrid vem de uma vitória de 4-1 sobre o Alavés e de um jogão, um empate de 3-3 contra o Levante. Para esse jogo, mesmo o Real Madrid jogando fora de casa, eu acredito que a equipe ao menos um empate deve segurar, porque o Real Madrid é muito dominante no cenário espanhol. Vai ter um confronto bem complicado, porque a equipe do Betis sempre dá muito trabalho, mas o Real Madrid tem time para chegar lá e vencer, que seja de 1-0, de 2-0 ou até com um placar maior. Mas eu acredito que ao menos um empate a equipe deve levar desse confronto. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser um empate anula aposta no Real Madrid. A odd nesse momento está na casa de 1,45. E sem falar que o Real Madrid, quando joga fora de casa contra o próprio Betis, nos últimos 5 jogos a gente teve 4 vitórias do Madrid e apenas uma vitória do Betis. Ou seja, é um jogo sim complicado para a equipe do Madrid fora de casa, mas vai pegar um Betis que sempre quando joga em seus domínios também não tem tanta sorte com a equipe do Real. Sem falar que o Real vem de um bom jogo contra o Alavés e de um bom jogo também contra o Levante. E o Betis vem de 2 empates contra Cádiz e Mallorca. Por isso eu acredito que ao menos um empate o Real deve levar, mas quem sabe até uma vitória nesse jogo. Por isso, empate anula aposta no Real Madrid, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!